Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Miriam, eu tenho 29 anos e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre fístula retovaginal. Se você não me conhece nem me acompanha nas redes sociais, eu sou paciente crônica, eu tenho doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, e eu falo um pouquinho mais sobre a minha rotina lá nas minhas redes sociais. Vamos lá? Então vamos lá? Fístula retovaginal. Justamente por eu falar bastante sobre esse assunto nas minhas redes sociais, é impressionante o número de mulheres que chegam no meu perfil e comentam que infelizmente estão passando por esse processo e que têm vergonha de conversar porque realmente é um assunto muito delicado. Então, de antemão, eu já vou avisando que esse vídeo não vão ter meios termos. Você é uma pessoa que ainda tem muito tabu sobre os nomes que nós damos aos nossos corpos e às nossas necessidades fisiológicas, pode ser que esse vídeo não é pra você. Agora que ficamos só quem realmente se interessa e que talvez infelizmente esteja passando por isso, eu vou dar continuidade ao nosso assunto. Bom, como aconteceu comigo? Eu sou paciente crônica, como eu já disse pra vocês no início do vídeo, e infelizmente um grande número de pacientes crônicos que tenham doença inflamatória intestinal, na maioria das vezes, em algum momento vai se deparar com a fístula. No meu caso, como eu notei que talvez eu teria uma fístula? Bom, eu comecei notando uma passagem de ar pela vagina e posteriormente secreção, alguma coisa. Bem, vamos começar explicando o que é uma fístula. Fístula é uma comunicação anormal entre dois órgãos. No caso da fístula retovaginal, é uma comunicação entre um músculo do ânus e alguma passagem ali na vagina. No meu caso, eu primeiro notei que existia essa comunicação simplesmente pelo fato de estar saindo ar pela vagina. Várias mulheres relatam que sentem esse incômodo às vezes. Se você achar que está sendo esporadicamente, poucas vezes, você pode estar procurando uma fisioterapeuta pélvica, que pode ser o caso. Mas se você notar que está saindo com frequência flatos, ar e até mesmo secreção pela vagina, isso é um caso que deve sim procurar a ajuda de um especialista. Abrindo aqui um parênteses, gente, que não são só mulheres com doença inflamatória intestinal que podem apresentar fístulas. Eu conheci pessoas que não são pacientes crônicas e que tiveram sim fístulas, tudo bem? Então notou que tá saindo um ar, uma secreção por onde não devia, já liga um alerta e procure um especialista, tá legal? Vamos lá. Eu notei que isso estava acontecendo. Mas eu relatei para os meus médicos, mas devido a eu ser uma paciente crônica, eles não deram muita importância e aquilo foi se agravando. Qual que é o problema de quando começarem os sintomas, nós não fazemos uma cirurgia rápida? O problema é que aquela comunicação entre o ânus e a vagina, a princípio vai sair só ar e algumas raras vezes secreção. Mas muitas das vezes, se não tratado, ali vai criando uma bolsinha, onde sem a gente perceber vai acumulando fezes, exatamente. E o que aconteceu no meu caso? Realmente criou essa bolsinha que deu origem a um abscesso. Um abscesso enorme, extremamente dolorido. Ele ficou inchado ali na parte da vagina mesmo, no lábio, próximo ao lábio maior do lado direito. E aquela bolsinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, chegou ao ponto de que eu não conseguia andar, não conseguia usar roupa, porque estava extremamente inflamado. Logo após eu começar a usar os antibióticos, que sempre que tem um abscesso os médicos receitam para nós antibióticos, aquele abscesso deu origem à fístula. E aí foi onde começou. Aquela fístula, que a princípio só saía ar e poucas vezes saía secreção, começou a sair fezes. E aí onde está o pior e o principal problema de uma fístula retovaginal. A partir daí, eu comecei a sentir dores inexplicáveis e imensionáveis, porque o nosso corpo ele não é preparado para isso. A nossa vagina é um lugar que não tem nada a ver, embora seja próximo ali do ânus, não é feita para isso. Além das dores, a preocupação de uma sepse, que é uma infecção generalizada. A partir do momento em que as fezes estão indo para um lugar onde não é preparado para isso, pode sim acontecer uma infecção generalizada. Foi então que eu procurando a minha equipe médica para falar dos meus sintomas. Infelizmente, nós ainda vivemos em um país onde o que nós falamos nem sempre é levado a sério pelos profissionais de saúde. E foi o que aconteceu comigo. Devido eu ser uma pessoa da área da saúde também, eu sabia que aquilo era uma fístula. Cheguei no hospital onde eu faço tratamento, eu falei, olha, eu tô com uma fístula, tá saindo fezes por onde não deveria. E a médica simplesmente olhou pra mim e falou assim, mas como você sabe que você tá com uma fístula? Você não fez um exame, você não tem nada que comprove? E o que eu ia falar? Realmente, não tinha nada além da minha palavra e do meu pouco conhecimento pra provar que sim, eu estava com uma fístula.
Foi quando eles pediram pra eu marcar uma ressonância magnética, mas infelizmente o meu caso se agravou muito rápido. Foi onde, por conta mesmo, já que o meu tratamento é pelo SUS, e inclusive foi uma das poucas vezes que eu não tive assistência, porque mesmo sendo pelo SUS eu sempre sou muito bem atendida, muito bem recebida, mas dessa vez não dei muita sorte. E foi onde nós, por conta própria, fomos procurar um cirurgião especialista, um gastro, e por conta nós achamos esse médico que é muito bem indicado aqui em São Paulo, e nós passamos em uma consulta particular. E ele falou pra mim, olha, amiga, o seu caso é grave, não tem nem condições da gente pedir uma ressonância magnética, porque uma ressonância magnética do abdômen, da pelve, não me lembro muito bem agora. Uma ressonância pra ver mais ou menos aonde estaria essa fístula. Teria que ser feita um preparo intestinal, mas eu não tinha condições, porque o volume de fezes que estavam saindo pela fístula já eram muito grandes, não era mais pouquinho. E assim, gente, foi uma época extremamente dolorosa. E inclusive foi esse período delicado que me moveu a vir falar desse assunto nas redes sociais, porque é um assunto muito delicado e muito pessoal. Então, justamente por isso, nós não encontramos muitas pessoas falando disso. Eu encontrei uma ou outra pessoa falando disso nas redes sociais. E quando eu comecei a falar sobre isso lá no TikTok, eu vi a quantidade de mulheres assim, gente, é impressionante. Eu abordo o tema maternidade, mas por eu falar desse assunto, a quantidade de pessoas que vêm me falar sobre isso, que estão sofrendo, é muito grande. E eu fico muito chateada de saber que existem pessoas que estão passando pelo que eu passei. E justamente por isso eu vim falar pra te falar que vai dar certo. Eu vim pra falar pra você que vai dar certo, que vai passar, que eu sinto muito pelo que você está passando. Lamento de coração, mas que vai passar, tá bom? Vamos continuar. Voltando à história, foi quando nós encontramos pra mim foi um anjo na minha vida, né? Ele falou, olha, amiga, não tem a menor condição de você fazer uma ressonância magnética. E é nítido que isso aqui é uma fístula. É nítido, gente, eu não consigo, assim, é deplorável a situação. É deplorável. Eu cheguei no escritório desse doutor, me sentindo o pior dos seres humanos na face da Terra. Se você, infelizmente, já teve uma experiência com fístula retovaginal, você sabe do que eu tô falando. Nós não nos sentimos bem como mulheres, não nos sentimos bem como pessoa, porque, assim, é o corpo fazendo um caminho totalmente inverso. E aí foi onde ele me deu encaminhamento pra fazer a cirurgia ali na mesma semana. Agora é a hora que eu vou falar com vocês sobre a cirurgia. Bom, a cirurgia, ela foi às pressas, foi de emergência. E o que acontece quando a gente tem uma fístula? Depende, nem toda fístula tem a mesma altura, né? Então, o que é feito nesse caso? A primeira cirurgia, ela é feita, no meu caso, tá, gente? Existem dois tipos de cirurgia. A que já fecha e a que deixa aberto pra sair toda aquela inflamação pra depois fechar. Eu pesquisei bastante sobre isso aqui no YouTube e eu vi, a única moça que eu encontrei falando sobre isso, a cirurgia dela foi fechada. Qual o problema da cirurgia fechada? Digamos que o seu dedo tá inflamado, tá com uma inflamação interna, seu dedo. E aí você vai e você coloca um band-aid em cima. Você abafa a inflamação, não deu tempo de sarar, não deu tempo de cicatrizar. Infelizmente, essa moça contou aqui no vídeo dela que, infelizmente, fez um outro abscesso e ela precisou passar por uma outra cirurgia. Porque toda aquela inflamação que foi tampada aqui, achou outro orifício pra sair. Infelizmente, isso é muito comum nas cirurgias fechadas. A minha cirurgia foi aberta. E eu não sabia que seria aberta. O que aconteceu? Lá na frente, onde estava aquele abscesso, no lado maior, do lado direito da vagina, foi feito um abscesso enorme, gigante, e qual a única maneira de sarar isso? Cortando fora. Tá tudo bem, tá, gente? Eu tenho minhas partes aqui inteiras, graças a Deus. Mas foi feito um corte pra tirar toda aquela inflamação, uma limpeza, e foi colocado um fio de sedenho. Um fio de sedenho que ele tem, claro, duas pontas, é literalmente um fio, uma haste flexível, onde ele passa literalmente por dentro de um buraquinho. Assim, a fístula é um buraco, a fístula é uma comunicação que não existia. Esse fio, ele é amarrado bem forte pra ele trazer esse buraquinho que tá lá em cima, trazer ele aqui pra baixo. Pra então, na outra cirurgia, fechar. E aí foi onde eu tive vários conflitos emocionais, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz de não estar mais tendo aqueles sintomas que eu tinha, né, realmente, o procedimento que foi feito imediatamente já cortou aquela parte das fezes estarem saindo por onde não deveria. Então, foi quando eu voltei pro meu quarto. E eu não sabia o que tinha feito, né? Eu não pude ter acompanhantes pela minha idade, meu esposo não pôde ficar comigo, minha mãe não pôde ficar comigo. E eu fiz uma das piores cagadas que um ser humano pode fazer. Eu já tava em jejum, porque a cirurgia ela é feita com hack, né? Eu tava em jejum um dia antes pra fazer a cirurgia. Quando eu cheguei pro quarto, eu já tinha sofrido tanto. Assim, eu tava numa fase que eu evitava de comer pra não ter que sentir aquelas dores insuportáveis das fezes saindo pela fístula. Eu tava nesse ponto. E quando eu saí da cirurgia, eu não sabia que esse problema já tinha sido sanado. Eu não sabia, não foi uma cirurgia de emergência, eu não tinha noção de qual procedimento havia sido feito.
Fui pro quarto e falei pra enfermeira, olha, teria como você, por favor, aumentar o meu soro? Porque eu não quero comer sem nenhum acompanhante. Eu tenho medo de ir no banheiro e passar mal, então tem como você aumentar o soro só pra eu não desidratar? Ela, claro, sem problemas, uma querida. Porém, o nosso corpo, gente, não adianta, é muito inteligente, é muito inteligente. E aí foi onde eu acabei tendo fraqueza. Devido a estar tomando muito soro na veia, minha bexiga enchia muito rápido, enchia muito depressa. Então eu não levantei pra ir ao banheiro fazer cocô. Eu levantei pra ir ao banheiro fazer xixi. E quando eu cheguei no banheiro, eu tava fraca. Eu já tinha, assim, mais de 12 horas, quase 20 horas sem me alimentar com nada sólido. E foi onde eu desmaiei no banheiro, sem acompanhante, sem nada. Eu lembro de, assim, usar minhas últimas forças pra chamar a enfermeira. E eu achava que eu tava gritando, né? Porque era toda a força que eu tinha. E ela chegou lá, menina, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Eu escutei bem baixinho alguém me chamando. E aí foi por isso, né? Eu não comi, voltei pro quarto. Logo depois minha mãe chegou. Minha mãe e meu esposo chegaram, porque era o horário de visita. E eu pedi pra eles, por favor, ver a minha cirurgia e me contarem o que tinha acontecido. Foi aí que eu levei o meu maior susto. Por quê? A cirurgia, como eu disse pra vocês, ela foi aberta. Então eles tiraram toda aquela parte inflamada, cortaram tudo que tinha pra cortar e deixaram o buraco aberto. Que maravilhoso. Gente, o buraco, claro, né, que eles fizeram passaram aquele bisturi elétrico, né, só pra ficar, não deixar na carne viva, né. Mas, gente, é desesperador. É desesperador, eu não sabia que a cirurgia seria assim. Então, assim, foi a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui nunca mais vai fechar. Nunca mais vai fechar. Eu entrei em desespero, eu não sabia como cuidar, eu não sabia como que eu ia lavar, eu não sabia nada, vezes nada, eu não sabia o que eu podia comer. Gente, foi assim, foi desesperador. Eu já tava bem desesperada antes da cirurgia e depois da cirurgia parece que eu consegui ficar mais ainda. Foi quando tive alta, fui pra casa da minha mãe e da minha sogra, que elas moram perto, e meu esposo tava trabalhando nessa época, não tinha como ele ficar com a gente, que eu digo minha filhinha e eu. E eu falei, meu esposo não vai mais me querer. Por ingenuidade minha, porque graças a Deus ele sempre foi muito parceiro, mas mesmo assim eu falava, não, você não merece passar tudo isso do meu lado, eu não vou nem ter como ser sua esposa desse jeito, olha a situação que eu tô. Ele, não, eu casei com você na saúde, na doença, e na saúde, na doença a gente vai até o final. Minha mãe é da área da saúde, cuidando de mim com aquele amor, ela limpava, colocava o algodão lá dentro. Gente, foi uma fase. Que fase. Minha sogra também, uma querida, sempre ia, me ajudava a fazer curativo quando eu tava longe da minha mãe. Nossa, gente, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre dicas no pós-operatório de fístula retovaginal, porque eu ia colocar nesse vídeo, mas ia ficar muito comprido, tá bom? Resumindo, eu achava que aquilo nunca mais ia fechar, porque conforme a gente vai lavando, vai fazendo curativo, aquela carne que tava bem vermelhinha começa a ficar branca. É um processo de cura, né? Mas pra gente que não é acostumado, a gente acha que, meu Deus do céu, vai apodrecer e vai cair, eu não vou mais viver, né? E aí foi quando eu, passando semanalmente, voltei no meu médico, ele me explicou, ele falou, não, olha, o ideal é deixar a cirurgia aberta mesmo. Você vai ver que todas as vezes que você for fazer o seu curativo, vai sair secreção. É normal, a intenção é exatamente isso. O fio de sedem, que eu comentei com vocês antes, ele tá puxando a fístula. Com a fístula vai embora toda a inflamação. Então é normal, o processo é esse mesmo. Bom, não tinha outra coisa pra fazer a não ser esperar mesmo, não tinha outra opção. Eu tinha que esperar, tinha que fazer tudo certinho. E aí, isso foi em outubro, mais ou menos, bem resumidamente pra vocês, não parece, mas eu tô resumindo. Eu acho que em dezembro já tava tudo fechadinho. Isso com todos os cuidados que eu vou falar pra vocês no outro vídeo. Cuidados com a fístula, cuidados no pós-operatório, o que comer e o que não comer. Isso é muito importante, tá, gente? É de extrema importância. E aí, mais ou menos em dezembro, ali já tava fechadinho, né? E aí, quando foi março do outro ano, eu passei por uma outra cirurgia. Porque lembra que tava aquele fiozinho que eu falei pra vocês? Esse buraco que foi feito pra tirar toda a inflamação, fechou. Mas ainda tinha internamente a fístula, que era ainda a comunicação, né? E daí, em março, eu fiz uma outra cirurgia pra estar retirando esse fio de sedem. Porque a partir do momento que o fio, ele a princípio, ele é colocado bem justo na primeira cirurgia, bem apertado pra trazer pra baixo a fístula mesmo. Com o passar dos meses, conforme ela vai descendo, ele vai alargando. Quando foi em março, o meu... Tem alguns casos que o fio de sedem, inclusive, ele até se solta sozinho. O meu quase se soltou, e aí como eu tava extremamente chorosa e um momento muito delicado, eu fiquei com medo, não sabia se era normal, achei que ia ter que fazer outra cirurgia pra colocar outro fio, mas é super normal. Então, em março eu tirei, né, o meu fio de sedem. E o meu caso, a minha fístula, ela pra fechar tinha que ser uma combinação, tanto cirúrgica, quanto com o meu medicamento imunobiológico devido a eu ser uma paciente crônica. Não sei, existem mulheres que infelizmente têm fístulas retovaginais devido a algum trauma que teve ali na região.
E aí, eu acredito que somente a cirurgia, se não tiver nenhum problema inflamatório, nenhum problema secundário além da fístula, eu acredito que só a cirurgia seja suficiente. No meu caso, devido a eu ser paciente crônica, eu realmente precisei de um ajuste na minha medicação em conjunto com a minha cirurgia. E agora tá tudo bem, já faz um ano, tudo isso passou, deu tudo certo. Eu agradeço muito a Deus pela equipe médica que Ele colocou no meu caminho. Lá no meu Instagram e no meu TikTok eu sempre falo bastante, né? Eu cito o doutor, o chefe da equipe que fez a minha cirurgia. Se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu sempre digo que eu espero que pelo menos tudo isso que eu passei sirva pra ajudar alguém. Porque infelizmente é um assunto que nós não vemos muitas informações, e quando a gente passa por isso, a gente se acha um alienígena, fala, meu Deus do céu, não vejo ninguém falando disso. Eu não achava nenhum conteúdo sobre isso. Então, por isso eu coloquei a vergonha no bolso e vim aqui contar minha história pra vocês. Dizer que eu me solidarizo muito. Se você tá passando por isso, receba o meu abraço. Sinto muito mesmo, não queria que ninguém passasse pelo que eu passei. Mas existe sim tratamento, existe sim forma de ficar bem. Hoje estou gravidinha. Depois de tudo isso que aconteceu, graças a Deus voltei a ter a minha vida com meu esposo, né? Que a gente sabe que a vida sexual do casal fica extremamente comprometida com esse tipo de problema. Mas depois dá tudo certo. Estou gravidinha de 5 meses e tá vindo uma princesinha aqui pro nosso reino. E é isso. Vou deixar depois, vou fazer um outro vídeo com informações. Mas se você tem alguma informação adicional que você já quer saber, deixa aqui embaixo que eu coloco no outro vídeo. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Me siga lá no Instagram, nas minhas redes sociais, que eu falo bastante sobre esses assuntos e lá eu posto mais coisas detalhadamente. Deixa seu like, se inscreva. Isso é muito importante, ajuda muito o canal e o YouTube entender que esse assunto é importante pra mim e pra várias pessoas. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.